E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O que acontece se Trump se recusar a sair da Casa Branca? Tá aí uma boa pergunta, né? Nos 244 anos de história dos Estados Unidos, nunca houve um presidente que se recusasse a deixar a Casa Branca, depois de perder uma eleição. A transferência de poder ordenada, legal e pacífica é uma das marcas da democracia americana. Por isso, o anúncio do presidente Donald Trump de se recusar a aceitar a sua derrota contra Joe Biden gera uma situação tão nova quanto desconcertante na vida do país e apresenta a analistas o desafio de considerar cenários anteriormente impensáveis. Está longe de ter acabado. Trump estava jogando golfe em Washington quando a vitória eleitoral de Biden foi confirmada em 7 de novembro. Pouco depois, a campanha do candidato derrotado divulgou um comunicado garantindo que a eleição está longe do fim. Todos nós sabemos que Joe Biden está se apressando em se apresentar falsamente como vencedor e porque seus aliados da mídia estão fazendo o possível para tentar ajudá-lo. Eles não querem que a verdade seja conhecida, disse o comunicado, indicando que Trump continuaria se opondo ao resultado anunciado por meio de ações judiciais, alegando a existência de suposta fraude. A Constituição dos Estados Unidos é clara, sem sombra de dúvida, ao estabelecer que o atual mandato presidencial termina ao meio-dia do dia 20 de janeiro. No caso das alegações de Trump de fraude, eu sugiro que vocês deem uma olhada na internet, né, no caso assim no tio Google, né, digita lá fraude, eleições americanas 2020. Vocês vão ver uma série de questionamentos das fraudes. Tanto que teve até uma emissora, a Fox News americana, que fez uma matéria bacana sobre isso. Tá? Então eu sugiro que dê uma olhada, porque realmente pode ter acontecido alguma coisa assim, né? Meu modo de pensar. Joe Biden conseguiu vencer em vários estados que lhe garantiram mais de 270 votos, desculpem, no colégio eleitoral. Portanto, ele tem o direito de ocupar a presidência pelos próximos 4 anos. Donald Trump tem recursos legais e legítimos que ainda pode usar para contestar o resultado da votação. Mas, a menos que haja uma reviravolta dramática nos tribunais daqui em diante e ele possa provar na justiça a existência de irregularidades nas eleições que alega, embora não tenha apresentado provas ainda, 20 de janeiro é a data que o novo presidente é empossado e que Trump deve renunciar. Trump foi claro ao longo da campanha atual ao advertir que não aceitaria a derrota. Ele disse repetidamente que estava determinado a permanecer no comando, independentemente do que dissessem as autoridades eleitorais, indicando que a única hipótese de se perder, no caso dele perder, seria as eleições se fossem roubadas. Portanto, o país começou a discutir o que aconteceria se Trump cumprisse a sua ameaça e tentasse agarrar ao poder pela força. Uma hipótese até comentada pelo próprio Joe Biden quando era candidato. Em uma entrevista televisionada em 11 de junho, o comediante Trevor Noah perguntou a Biden se ele havia pensado na possibilidade de um Trump perdedor se recusar a desocupar a residência presidencial. Sim, já pensei nisso, respondeu Biden, acrescentando que estava convencido que, em tal situação, os militares estariam encarregados de impedi-lo de permanecer no cargo e simplesmente o expulsariam da Casa Branca. Também foi dito que o serviço secreto poderia cumprir a tarefa de escoltar Trump para fora da residência presidencial. Esse órgão civil encarregado da segurança do presidente também tem a obrigação legal de proteger todos os ex-presidentes e continuará a acompanhá-lo a partir de 20 de janeiro. Como a vantagem eleitoral de Biden se tornou evidente e o anúncio de sua vitória parecia iminente, o serviço secreto aumentou as medidas de proteção ao presidente eleito, efetivamente começando a dar-lhe um nível de segurança presidencial, apesar de Trump não reconhecer a derrota. Cenário impensável?
Mas nesse ponto seria necessário avaliar a lealdade a esse presidente das forças de segurança, assim como fazem os analistas que buscam entender a situação de qualquer país em um momento de instabilidade institucional. Para um presidente abusar dos poderes da presidência de permanecer no cargo após de aparentemente perder a eleição, seria difícil e destruiria normas vitais, mas não é inconcebível, disse o professor Dakota Rudessill, especialista em política e legislação da Segurança Nacional de Ohio State University, nos Estados Unidos. Isso prejudicaria muito o país, os princípios importantes das relações civis militares e as perspectivas globais da democracia, alerta. No entanto, ele esclarece que, em sua opinião, o cenário em que Trump poderia se agarrar à presidência com o apoio das forças de segurança é difícil de imaginar. Os militares juraram fidelidade à Constituição e não ao político atualmente no cargo. E quem é o militar de mais alto escalão no país no momento é o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, disse repetidamente que os militares não terão nenhum papel nessa eleição. Rudessill não está sozinho ao fazer esses questionamentos. Keisha Blaine, professor da Universidade de Pittsburgh e é especialista em movimento de protesto social. O simples fato de termos de nos perguntar se as Forças Armadas vão intervir nas eleições revela muito sobre o triste estado de como as coisas estão em nosso país. Blaine acrescenta que, há 4 anos, a maioria dos americanos não estava se perguntando isso, mas ter visto Trump enviar agentes federais durante os recentes distúrbios a Portland e Washington nos últimos meses é uma preocupação séria. Não acho que esse cenário provável, mas não podemos descartá-lo como uma possibilidade séria, considerando tudo o que aconteceu este ano. De fato, durante os protestos sociais que surgiram com o movimento antirracismo em meados do ano, Trump considerou mobilizar militares para dispersar as manifestações. Gases. Em 5 de junho, o jornal americano The New York Times afirmou que o general Milley convenceu Trump a não invocar o Insurrection Act de 1807 para mobilizar tropas regulares em todo o país para suprimir os protestos, uma linha que vários oficiais do exército dos Estados Unidos disseram que não vão cruzar, nem mesmo se o presidente ordenar que o façam. No final, diante da recusa do exército regular em se envolver, Trump enviou efetivos da Guarda Nacional, que dependem dos governadores de cada estado, para conter os protestos. Membros das forças de segurança não militares que se reportam ao Ministério da Segurança Interna também estiveram envolvidos na contenção de protestos em Washington, Portland e outras cidades. Assim, alguns contemplam que, em uma crise decorrente das eleições, Trump poderia ordenar a mobilização de um número de pessoas, de um pessoal armado não militar. No entanto, supondo que as forças armadas não colocariam à disposição do presidente, é difícil imaginar uma ação bem-sucedida de Trump para permanecer no poder nessas condições. Violência em meio à espera. Rudessill disse estar preocupado com os cenários relacionados. Escrevi sobre a possibilidade de que o presidente Trump tente usar uma ordem executiva ou que o Departamento de Justiça, controlado por seus aliados políticos, tente emitir uma diretriz indicando que o Poder Executivo deve considerar Trump como vencedor de uma eleição disputada. Complicado, né? Ordenar ao Exército que continue saudando o presidente além do final de seu mandato ao meio-dia do dia 20 de janeiro colocaria os militares em situação impossível, diz ele. Desordem civil. Analistas dizem que uma situação em que o candidato derrotado na eleição presidencial se recuse a aceitar o resultado pode levar à possibilidade grave de desordem civil.
Metade do país e muitas pessoas ao redor do mundo pensariam que os militares dos Estados Unidos assumiram uma posição partidária. Os militares nunca deveriam receber essa ordem, disse Rudisill. E sem chegar ao caso extremo de uma situação em que uma autonomia das Forças Armadas seja posta em jogo diante das disputas partidárias, outros alertam que uma extensão da atual situação política pode gerar violência em outros campos. Uma situação em que um candidato derrotado nas eleições presidenciais se recusa a aceitar o resultado certamente levaria a possibilidade grave de desordem civil, diz Keisha Blaine. A retórica presidencial aumentou a possibilidade de protestos e até violência, argumenta. A situação testemunhada em diferentes cidades americanas nos últimos meses, de manifestantes armados até os dentes expressando seu apoio ao presidente, bem como aparecimento nas ruas dessas mesmas cidades grupos de oposições radicais, são um lembrete do potencial de violência que traz consigo a atual tensão política dos Estados Unidos. Então vocês estão vendo que não tem muito o que fazer. Pode dar guerra civil, pode dar alguma coisa assim, mas o Trump tem que sair fora, a não ser que ele consiga reverter a situação, né? Vamos torcer que sim, tá? Vou falar para vocês que eu prefiro que o Trump fique. Sim, eu prefiro, tá? Por mais que o cara seja radicalzão, seja isso, seja aquilo, mas meu modo de pensar em relação a se eu fosse americano, tá? Eu queria ter um presidente que protegesse o país, não só internamente como externamente. Eu gostaria de ter um presidente que trouxesse dinheiro para o país, não que fizesse o dinheiro do país escoar igual água. Se vocês pegarem as propostas de Joe Biden, né, e der uma olhada, eu não vi nenhuma proposta dele que faça trazer dinheiro para os Estados Unidos. Eu não vi, tá? A única sim que pode ser um pouquinho, que vai trazer um pouco de dinheiro, é aquela de que os Estados Unidos, o próprio país, comprar os produtos que são fabricados dentro e não exportar. Isso pode levantar um pouco o dinheiro dos Estados Unidos, a parte financeira, mas não é suficiente, tá? E uma coisa que me deixou muito de cabelo em pé foi, tipo assim, aquela pergunta: se tiver que peitar a China, como é que você vai fazer? Ele falou assim: vamos ter que reunir todos os países aliados para todos juntos fazerem algo contra a China. Então você vê que ele não vai peitar a China. E já deu disso, que ele sozinho ele não vai peitar a China, diferente de Trump, né? Trump foi lá e peitou a China. E aí, né? Trouxe algum benefício para os Estados Unidos? Alguma coisa trouxe. Isso é óbvio, né? Se não trouxesse benefício para os Estados Unidos, Trump não faria. Porque, entre aspas, Trump pode parecer um menino mimado, mas ele tem consciência. Por quê? Ele já lida com negócios há muito tempo. Trump é um negociante de velha data. Não é político, entre aspas. Trump é negociante. Então ele sabe das coisas, né? Como lidar com o comércio em si. Tá certo que a hora que tem Trump, o Trump é muito radicalzão. Não tem necessidade de tanto radicalismo. Mas, sabe como é que é. Mas entre Trump e Joe Biden, minha opinião, tá? Eu sou muito mais Trump, né? Nessa parte econômica. Em outras partes de proteção, concordo com Joe Biden, tá? Também, né? Em relação a determinadas ações de coronavírus, sou mais o Biden do que o Trump, tá? Só que você vê que o Trump ele está vendo a vida do americano no caso da forma financeira. Nada mais justo, porque o país precisa continuar rodando, precisa continuar, senão é a mesma coisa do Japão. No Japão, quando fez aquele bloqueio, os impostos do Japão caíram. No Japão foi declarado em recessão. Desde o princípio do ano já está em recessão, declarada, oficial. E aí? Por que você acha que o Japão está fazendo pacotes econômicos um atrás do outro para tentar revitalizar o comércio? Por quê? Por causa desse tipo de coisa, né? Porque o Japão primeiro ficou em cima do muro.
entre a briga China e Estados Unidos. Então nessa brincadeira acaba perdendo exportações. Acabou perdendo, isso é fato. Né? Tanto que o Trump deu uma taxada nos carros japoneses que o Japão ficou de cabelo em pé, teve que sair correndo para renegociar essas taxações, porque senão não ia dar. Né? Ia quebrar muitas pernas do Japão. Né? E nessa brincadeira toda, o Japão em cima do muro ficou ruim das pernas, ficou por causa dessa parte econômica. E o Trump sempre visou essa parte econômica. Né? É um cara que nesse ponto eu admirei ele, por peitar, né, a China e peitar outras nações, por causa desse tipo de coisa, para trazer a glória para o povo americano. E eu acho bacana, né, pelo ponto de vista nacionalista. Da mesma forma que eu tenho um amor muito grande pelo Japão, eu tenho pelo Brasil também. Quero que os dois países cresçam. Eu gostaria que os dois países tivessem governantes assim. Não precisa ser radicais, mas que eles lutassem pelo país. Trump deu mole na parte do coronavírus? Em parte deu. Como é que se fala assim? Tem que dar mão palmatória. Muita parte dessa história dele falar não use máscara, esse tipo de coisa assim, ele deu mole. Deu muito mole. Né? Mas vai fazer o quê? Já foi comprovado que a máscara ajuda a diminuir as infecções. Mas aí que tá. Aí se fala assim, japonês, mas o CDC americano falou que muita gente que foi infectada estava com máscaras. Sim, aí eu falo para vocês que tipo de máscara que estava usando e a forma que estava usando. Não é? Porque essas máscaras de tecido, nem todas protegem contra o coronavírus. Isso já foi constatado. E mesmo as máscaras, né, descartáveis, com proteção PM2.5, ainda assim corre o risco de infecção. Imagina se você não usar máscara, como é que fica? Complicado. E o Trump nesse ponto deu mole, deu. Eu vou negar? Não tem como, é fato. Tá? Quem quiser pesquisar, é só olhar no Google, tá aí. Mas vai fazer o que, né? Mas é isso aí, família, o vídeo já ficou longão. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.